Rural Notícias está de volta, voltando a falar sobre o mercado econômico, né? Porque o mercado está de olho na reunião do Comitê de Política Monetária do Copom, como dissemos, nesta semana. O encontro vai começar amanhã e o resultado deve ser divulgado na quarta-feira. Há quase um ano a Selic foi estabelecida em 13,75%. O atual patamar de juros tem sido alvo de críticas do governo Lula e aliados. Aliás, ontem a gente já falou aqui no bloco anterior, né, no canal do YouTube, o ministro da Fazenda, o Haddad, há uma entrevista dada ao jornalista Luiz Nassif, ele afirmou que apesar do espaço considerável para a redução da taxa de juros na próxima reunião, ele acredita que deve ocorrer um corte de 0,5 ponto percentual, apenas uma sinalização do início do ciclo de baixas. Ele disse, abre aspas, se cair agora de 13,75% para 13,25%, que isso vai significar em termos de atividade econômica. É uma sinalização apenas, mas na prática é muito pouco, fecha aspas. E essa semana promete ser agitada. Além do Copom, temos o fim do recesso no Congresso e a agenda política deve ser intensa com retomada dos depoimentos nas CPIs, votações das pautas econômicas e expectativa de encontros entre governo e lideranças partidárias para mudanças nos ministérios. E para comentar esses assuntos, estão aqui conectados com a gente, vou retomar o contato com a professora e economista, né, da Fundação Getúlio Vargas, a Carla Bene, e o também professor da FGV, o cientista político Leonardo Paz. Carla, está me ouvindo agora, Carla? Sim, agora sim. Boa noite a todos. Boa noite. Léo também está me ouvindo, né, Léo? Alto e claro, perfeito. Boa noite a todos. Bom, vamos começar com as damas primeiro, então. Eu queria saber da Carla sobre a sua expectativa em relação a esse corte de juros, né, nessa próxima quarta-feira. Você acredita que vai ser 0,5% ou acredita num valor maior ou menor? Qual que é a sua expectativa, hein, Carla? A reunião anterior já foi frustrada, né? Havia uma expectativa de queda que foi empurrada praticamente para essa próxima, né? É importante que aconteça uma sinalização, que o Banco Central sinalize que ele vai iniciar um ciclo de queda. Esse é o primeiro passo, né? 0,5 ponto percentual é algo muito pouco, é o que basicamente o mercado imagina que é o que vai acontecer, mas 0,75 já seria uma sinalização um pouco mais forte, mas como a tendência é de um conservadorismo mesmo por parte do Banco Central, não se imagina mais do que 0,5 ponto percentual, mas diante dos 13,75 da Selic, é ainda uma taxa muito elevada, isso não vai dar uma grande diferença na vida prática, mas é um início de ciclo. Leonardo, do ponto de vista político, né, o que pode representar? Porque a gente tem uma semana começando aí, né, com expectativa de votação do arcabouço fiscal, a reforma tributária no Senado também. Como é que isso pode impactar essa semana lá em Brasília, na sua opinião? Boa noite. Boa noite. Eu acho que a alteração para baixo, né, essa redução de 0,5, se é que ela vai virar de fato, ela vai consolidar um pouco a percepção do governo de que é necessário, há muito tempo, começar esse início de tendência de baixa. O governo já vem, especialmente o ministro da Fazenda, o Haddad, ele já vem dizendo há bastante tempo que ele tem feito e tem acelerado, inclusive, o cronograma de reformas, já tendo apresentado o arcabouço fiscal, já tendo apresentado a reforma tributária, a contento, de certa maneira, né? Quer dizer, ambas foram aprovadas já pelo Congresso, a tributária está no Senado, o arcabouço fiscal já está voltando para a Câmara, já próxima de ser sancionada, então, quer dizer, o governo está dizendo que estou fazendo o que eu posso, a inflação está caindo, então é um pouco a ceder ao governo. O governo está conseguindo um pouco implementar essa tendência de queda, se é que ela vem. Agora, Carla, do ponto de vista econômico, qual a importância da aprovação principalmente desses dois pontos, né, do arcabouço e da reforma tributária? A reforma tributária é a mais a longo prazo, né, mas o que sinaliza em termos de orçamento de 2024 para o governo e a importância desses dois assuntos? Economicamente, são dois assuntos vitais para a economia, porque você vai reorganizar a economia quando você muda o próprio arcabouço, né? Você retirou
o teto e acabou mudando a regra. Então, isso daí é extremamente relevante para a parte da própria dívida pública, do orçamento e do quais serão as regras futuras para você poder trabalhar com o orçamento, porque basicamente eu tenho as previsões de receitas, as despesas obrigatórias, não obrigatórias, e como que você vai ter esse orçamento realocado. E a parte da reforma tributária, crucial, minimamente 30 anos atrasada aí a nossa reforma tributária, principalmente com relação à parte de bens e serviços, né, implementação do IVA, e esperando aí também o segundo semestre com a segunda parte da reforma, que vai tratar mais especificamente da questão da renda. Então, para um primeiro ano de governo, é uma quantidade enorme de coisas a serem resolvidas. Agora, Léo, o governo está meio com a faca no pescoço, né? Porque essa questão do arcabouço fiscal tem um prazo para ser votado e o Congresso está pressionando, inclusive, para ter cargos aí, fala-se nessa reforma ministerial. Como é que você vê esse panorama, principalmente nas próximas semanas aí? Eu acho que vai depender da conversa que essa semana deve ter entre o ministro Haddad e o Arthur Lira, se ele vai pautar ou não essa questão. Acho que tudo está nessa conversa, né? Quer dizer, o Arthur Lira. Há uma discussão hoje em dia de se a gente rapidamente vota o arcabouço fiscal, o que está vindo do Senado, né? Quer dizer, o arcabouço fiscal com as alterações do Senado, se vão ser pautadas e votadas rapidamente no Congresso, ou se o Congresso, as principais forças do Congresso, e aí, especialmente os partidos que a gente costuma chamar de centrão, que estão tentando entrar no governo, vão um pouco pressionar para que a reforma ministerial, essa mini reforma ministerial do Lula venha antes da votação, para um pouco já ter um adiantamento desses cargos do governo, dos ministérios e outras autarquias, antes dessa votação ir para frente. Então, eu acho que vai ficar um pouco de acordo com o acordo que terá entre Haddad e Lira para saber como eles vão lidar com essa questão a votação vem antes ou depois dessa mini reforma. Agora, cara, na sua opinião, essa reforma tributária é melhor para o governo ou melhor para a economia brasileira? Eu acho que para os dois, para a economia é algo muito relevante, porque nós precisávamos desburocratizar, né? As empresas precisam cumprir suas exigências fiscais de uma forma mais simples, e também isso acaba ajudando na parte de redução até de sonegação, e quanto mais transparente, menos elisão fiscal a gente tem também. Então, para a economia é algo muito importante. Para o governo, fundamental, porque politicamente nós estamos discutindo isso há décadas. E o que foi interessante foi que não aconteceu justamente essa reforma do governo anterior, onde se esperava que isso fosse acontecer, porque havia uma certa combinação positiva para essa implementação, e não foi feita. Então, para o governo atual, é um ganho realmente político muito importante. Você acredita que no Senado ela pode ser modificada, porque existem outros setores aí que querem também entrar nas tais exceções, Leonardo? Então, a discussão hoje do Senado ela está em torno de algumas questões. Acho que nem tanto das exceções assim. Eu acho que, na realidade, o governo tem brigado muito. Eu acho que a ministra Tebet, até por ter sido do Senado, ela tem sido escalada para fazer a maior parte da interlocução, de tentar, na realidade, tirar as exceções, algumas das exceções que foram colocadas pela Câmara. Eu acho que o principal ponto de contencioso que a gente viu no Senado hoje é em relação à discussão do Conselho Federativo, né? Que você tinha basicamente o Conselho que vai distribuir parte dos recursos que vão vindo da junção dos impostos regionais, estaduais. O que acontece é que você tem no Congresso, enquanto estava na Câmara dos Deputados, houve uma discussão em que se acabou aprovando uma composição desse conselho que você desse um grande espaço, ou melhor, um grande peso para a população. E você vai ter dentro do Congresso, dentro do Senado, uma briga para dar um grande espaço, um grande peso de voto para os estados. Eu explico. A questão é a seguinte: você tinha uma preocupação muito grande dentro do Congresso, e aí especialmente pelos estados do Sul e Sudeste, de que eles são mais populosos, mas eles são menores em números de estados. Então, a ideia de que se você organiza o Conselho Federativo por um número dividido igualmente entre estados,
com mais frequência estados do Sul e Sudeste teriam do Norte e Nordeste teriam ganho, porque eles são mais numerosos. Se você coloca por população, Sul e Sudeste tende a ter um peso um pouco maior. Então, hoje a proposta que saiu do Congresso, da Câmara dos Deputados, foi com maior peso em população. O Senado provavelmente vai tentar brigar para puxar um pouco mais para peso de estados. Essa que é a briga que a gente vai ver como é que o governo vai tentar lidar com essa negociação no Senado. Leonardo Paz, professor da FGV e cientista político. Obrigado, Léo, mais uma vez pela sua participação. Uma boa noite para você. Até uma próxima. Sempre prazer. Grande abraço. Carla Beni, mais uma vez professora também. Obrigado pela sua análise aqui e até uma próxima. Uma boa noite, Carla. Boa noite, Leonardo, boa noite a todos. Valeu, obrigado.